Também queria avisar aqueles que têm contribuído para o Júlio Severo que já não podem mais fazê-lo através do PayPal, porque o homem foi boicotado pelo PayPal. Houve uma campanha de uma organização gaysista, que diz que tem 500 mil membros, né, e tem dinheiro que não acaba mais, e se mobilizaram para tirar os recursos de um pai de família que está aí vagando de país em país com uma mulher e 4 filhos sem ter onde cair morto. Quer dizer, uma coisa de uma covardia, de uma mesquinharia fora do comum. Mas isso para a cabeça dessa gente, cabeça de esquerdista, é assim mesmo, né? Então não é possível mais contribuir pelo PayPal, então vocês vão lá no http://juliosevero.blogspot.com, tem instruções sobre como vocês podem dar uma força para o Júlio através do Banco Itaú. Porém, é importante saber que esse episódio do Júlio Severo não é um caso isolado. Hoje mesmo saiu no próprio New York Times aqui uma notícia de que várias empresas grandes, Apple, Microsoft, Netflix, Walmart, todos eles estão retirando os seus patrocínios de associações de caridade cristãs por pressão de movimento gaysista. Quer dizer, a ideia é estrangular as fontes de financiamento de todas as organizações cristãs. Isso é um plano de alcance mundial, esse é gente de muito dinheiro que está por trás disso. Agora, o curioso é que essas firmas, elas cedem perante uma petição de apenas 300 ou 500 assinaturas, pega 300, 500 assinaturas, manda fechar o patrocínio e fecha o patrocínio. Então tem vários grupos cristãos aqui que já foram, então, sufocados nas suas fontes de subsídio e não vão poder sobreviver de maneira alguma, a não ser que arrumem outras fontes que também sofrerão, então, esta pressão. Então, veja que tudo isto, para essa gente, é inteiramente normal. Quem acredita em convivência de pessoas de ideias diferentes, quem acredita em diversidade, é conservador mesmo. Veja você, durante o regime militar, o tão mal falado regime militar, havia um monte de esquerdistas que ocupavam cargos, que eram convidados pelo governo para ocupar cargos, que ganhavam prêmios. Você veja, em pleno governo do Marechal Castelo Branco, o Nelson Werneck Sodré, que é um famoso general e historiador comunista, mais comunista que Lenin, ele escreveu um livro que chama A Fúria de Caliban, falando da perseguição aos intelectuais no regime de 64. E lá no meio ele confessa, naquele ano eu recebi nomeado para a Academia Brasileira de História Militar numa cerimônia presidida pelo Marechal Castelo Branco. E recebi um prêmio da Academia não sei do que, em suma está todo mundo paparicando o cara. Virou um número de reitores, professores comunistas, que não só estavam e permaneceram nas suas cátedras sem que ninguém o incomodasse, mas o número dos que foram convidados. Honrarias concedidas, isso foi durante todo o regime militar. Isso para a cabeça de conservador é normal. O conservador quer apenas estabilizar as coisas. Vamos dizer, e o próprio regime militar, vamos dizer, ele perseguiu a esquerda, mas reduziu a perseguição ao mínimo, quer dizer, somente se voltou contra a esquerda armada, contra terroristas e seus colaboradores diretos. Tanto que ao longo dos 20 anos de regime militar, passaram pelas cadeias brasileiras, no total 2.000 pessoas. A maioria passava um dia e ia embora, como Lula. O Lula parece que ficou 15 dias lá, esse se mandou. Se não havia nenhum indício ou nenhuma prova de ligação com a organização armada, o sujeito era logo dispensado. Né? Quer dizer, eu mesmo fui lá, interrogado durante 6 horas por um tenente da PM e o sujeito me interrogou e me desprezou, mandou ir para casa, né? Eu pensando que eu ia ser torturado, fuzilado e tal, mas não tive essa honra, foi uma humilhação para mim. Ele me desprezou. Minha mulher também, a Roxane, tinha lá um processo pela Lei de Segurança Nacional, não aconteceu absolutamente nada. Durante aquele tempo todo, as redações estavam repletas de comunistas. Foi o período de maior progresso da indústria do livro esquerdista no Brasil, e o governo deixava tudo isso. Outro dia até pegou uma matéria, não lembro quem foi que fez, mostrando assim a distribuição, por exemplo, de verbas federais de pesquisa, só ia para a mão de comunistas, já naquele tempo do governo militar, tá certo? Ou seja, é próprio da mentalidade conservadora conviver com o inimigo. Tá certo? Agora, esquerdista não, ele quer eliminar até o último. Ele não é, como dizia Lenin, não é para conviver, não é para derrotá-los, é para eliminá-los. Se não der para eliminar fisicamente, que é o ideal deles, então você tem que eliminar socialmente. Deixar o camarada sem dinheiro, sem emprego, sem ter onde cair morto. Isso aí
tática comunista desde o começo. Isso está sendo aplicado agora em regimes que oficialmente não são comunistas e são aplicados por meios que às vezes não são nem estatais. Hoje em dia você tem esse sistema das ONGs, quer dizer, são entidades, entre aspas, não governamentais, mas subsidiadas pelo governo, por fundações bilionárias, etc., que adquirem um poder extraordinário e simplesmente estrangulam as pessoas que eles não gostam. Tá certo? Então, você vê que esse negócio de cortar as fontes de subsídios de organizações criadas, essas organizações de caridade estão lá mantendo hospitais, estão cuidando de criancinha pobre, etc., vai ter que tudo fechar. Então, nessa altura, por que vai escapar, né, o Júlio Severo? Então, notem bem, gente, vocês não sabem com quem estão lidando. Essa gente, eles querem o poder total, onde não pode haver uma única voz contra, nenhuma. Você não pode sussurrar, ou seja, é um regime de controle soviético, isso já está implantado no Brasil, implantando aqui nos Estados Unidos. Quer dizer, eu penso assim, onde estão, em que mundo vivem esses conservadores, ou direitistas, ou tucanos, onde eles pensam? Isso vai passar, não vai acontecer nada. Não, isso está piorando dia a dia e vai piorar muito. Esse caso do Júlio Severo é de uma extrema gravidade. Quer dizer, por mais que você discorde do Júlio Severo, eu mesmo frequentemente discordo. Tá certo? Qual é o sentido de você pegar um camarada que ele só tem uma coisa, ele tem o blog dele. Ele não está ligado a nenhuma organização, a nenhuma igreja, não tem ninguém por trás dele, não tem nenhum patrocinador, não tem nenhum financiador, não tem nada. É apenas um indivíduo solitário sem recursos. Quer dizer, o cidadão comum não pode mais ter uma opinião que os camaradas não gostem. O que é isto? Então, é uma coisa, assim, arrasadora, absolutamente totalitária e já está em pleno funcionamento. Não se iludam.